Jojo, um brinde a vocês que estão aí vivendo uma quarentena. Milko Bicharuel, volvemos a nos Aí, falar. como tá, meu querido? E aí, Tudo cara, bem? beleza? Tô Tudo beleza. ótimo. Tudo dentro do esperado, né? Aquela quarentena que não acaba nunca. É isso aí. E você, muitos compromissos hoje? Hoje sim. Hoje Que foi bom. um dia que teve muita atividade, mas é o que a gente gosta, então vamos lá. Muito obrigado, E cara. Mais você? uma vez. Você já voltou a trabalhar? Ainda Eu está voltei, naquele cara. esquema Não, eu voltei a trabalhar porque, enfim, acaba que a rotina vai precisando, né? voltando, os boletos vão chegando, as contas vão pegando, e você fala assim, cara, acho que eu vou ter que trabalhar. Bom, com Mas eu, certeza com mais cuidado que antes, mas sim, sim, voltou. a gente mudou bastante. Mudou bastante não, porque nós dentistas já cuidamos muito, né, Milko? Mas eu mudei principalmente algumas rotinas em relação aos material de proteção individual, mas principalmente ao esquema de agendamento do paciente. Isso para mim mudou bastante. Com mais distância, já não tão É, seguido. é, Você que o- atende 30 pacientes, 40 pacientes por dia, não, não, não. Normalmente eu atendo 4 pacientes, 5 por dia. Normalmente, quando eu tô no dia a dia normal. Agora eu tô Uhum. atendendo no máximo 3, tipo, um de manhã, 2 à tarde, ou vice-versa. Eu tento dar essa organizada. Aí eu aproveito e faço mais coisas de um paciente, né? A gente que trabalha com reabilitação tem muito disso, né? Aproveita e dá um gás aí, a coisa que estão meio atrasada. Então eu tenho feito bastante isso, assim, fico lá, aí eu aproveito, já que vou gastar tempo com o paciente, tiro bastante foto, vou trabalhando, vou brincando, vou curtindo. É isso aí, é isso aí. Né? E você, como Ó, é que tá? ficou como foi a atividade da semana retrasada dos meninos da. Foi Lembra muito que legal da UTPlay, aham. isso O UTPlay teve. Hope teve vários professores convidados, eu assisti alguns, não consegui assistir todos. Cara, foi muito bom mesmo, assim, eles Que tiveram uma bom. grade muito boa. Marcelinho é um doce, um querido, né? Ele faz tudo pelos alunos Não, ainda e mais a iniciativa de poder ajudar e colaborar outras pessoas, isso ainda é melhor. e eles fizeram uma iniciativa totalmente dos alunos. Não foi uma coisa assim, os professores ficaram motivando. Não, eles Ainda buscaram melhor, isso. ainda Ainda melhor. melhor, ainda melhor. E eu estou tão feliz com esse tipo de posicionamento, porque hoje me foi requisitado, Milko, por alguns alunos para que a gente montasse uma liga acadêmica de prótese na Federal. Então já saiba que a hora que eu te ligar para fazer um convite para a liga acadêmica, é porque Não, a coisa está nascendo agora, né? quando você falar, eu estou aí. Você é demais, Tendo. cara, você é demais. Você sabe que eu coloquei na agenda dessa semana você falando sobre implantes em área estética e o Ricardo Uhum. Kerr falando sobre design de prótese sobre implante. Então, naturalmente, alguns amigos me confrontaram, mas espera aí, não teria que ser o contrário? E eu penso, não, justamente isso. É muito importante a gente pensar que nós não somos bitolados, travados ou engessados em apenas uma coisa. A gente tem que pensar num contexto geral. E essa sacada de um exímio protesista e restaurador estético pensar na questão periodontal e cirúrgica da implantodontia e, em contrapartida, um exímio cirurgião pensar no design da prótese mostra como a gente consegue fazer uma interação e não segmentar a odontologia, né, Milko? Isso significa que estamos indo por bom caminho. Aquela Exato. coisa, aquela coisa de interação. Inclusive, ontem estava falando com o Ricardo. Ainda bem que você me colocou hoje, antes que ele, para não, para não ficar mal com tudo que ele sabe e ele vai falar. Tá? Não, vocês dois são monstros, você sabe disso. Eu estou muito feliz que Então, essa semana eu tenho vocês dois e o Bonoto fechando uma então semana inclusive, incrível. inclusive ontem a gente estava se mandando mensagem com o Ricardo para combinando aí para fazer um artigo. Então, olha que melhor para. Ah, gravou.
Andrea. Manda um beijo meu para Andréia. Manda. Então, outro pra ele, já Você está sabia. mandando outro abraço aí. Querido. Então, para combinar, para poder fazer, juntar figurinhas minhas com a dele, a ver que dá de interessante para publicar. A Então, para figurinha mim de é vocês dois prazer. é um álbum completo, né, cara? Um álbum só com figurinha gold, assim. Então, na verdade, eu acredito que hoje a gente tem ferramentas muito poderosas, na reabilitação, especialmente de implantes, na área estética. Tem se desenvolvido profissionais do gabarito do Ricardo, do Periotim em São Paulo, e aí a gente poderia estar falando e falando, certo? De pessoal que tem desenvolvido técnicas, de que tem desenvolvido conhecimento para poder trabalhar de uma forma simples, prática e reproduzível por outros. Eu acho isso muito interessante. E eu te diria um quarto ponto, previsível, né? Isso. Você predizer aonde você vai trabalhar, aonde você vai chegar. Acho que é muito legal isso. Com certeza, as situações de rotina que você tem uma maior previsibilidade e tem situações nas quais você vai arriscar, mas não arriscar que vai jogar na roleta aí, certo? Não, vai jogar no sentido de vai arriscar procedimentos, levando eles além do que você já conhece, do que você está acostumado a fazer. Pelo bem de nosso paciente, algumas vezes dá muito certo, outras vezes não tanto assim quanto a gente esperava. Perfeito. E aí eu queria conversar bastante com você, Milko, bastante, porque eu acho que você consegue falar muito e você consegue nos dar muita informação sobre qualquer tema que você domine. Isso é muito legal, cara. Então, mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade. Eu sei que daqui a pouco você vai estar no México, quer dizer, falando com o México. Isso. Né? Então, eu queria aproveitar esses minutinhos que a gente tem e eu queria que você nos mostrasse um pouquinho, primeiro, aquele borderline que a gente tem entre, puxa, vou usar uma dentogengival, eu vou condicionar essa gengiva, né? Uhum. Eu sei que você trabalha muito bem com isso, na verdade você já me mostrou muito isso nos cursos que a gente fez, que eu fiz contigo. Então, eu queria que você abordasse um pouquinho isso, cara, em relação a essas características e como eu vou condicionar o implante em área estética, como é que eu vou trabalhar com a prótese nessa relação, enfim, Okay. as cirurgias. Olha, eu trouxe aqui algumas fotografias para a gente ir discutindo e falando. A gente poderia começar de uma coisa regular, uma coisa não simples, porque em cirurgia, em implantodontia, nada é simples, nada o que quando a gente acha que não, vai dar tudo certo, dá alguma coisa. Você sabe bem disso. Então, É verdade. Vamos começar. Eu vou te mostrar um artigo que eu acredito que faz umas 2 semanas mandaram para mim já que foi aceito. Acredito que nos próximos meses já vai ser publicado, mas já foi aceito, de uma técnica que eu trabalho, que faço já faz algum tempo, em relação a como obter o desenho da minha prótese antes de fazer a cirurgia. Mas Milko, isso já tem muitas coisas. E com certeza, cada um tem seu jeito de fazer, sua forma de fazer, mas a forma que eu achei é uma forma muito simples, que eu acredito que levar já pronto perfil de emergência, formato dentário, tudo pronto, só para fazer a captura desse pilar, eu acredito que a parte protésica na cirurgia tem que ser rápida, não pode demorar, não posso estar improvisando naquela hora. Então, se você me permite, eu vou virar aqui um pouquinho. Por favor, por favor. Olha aqui, vamos a começar com essa situação. Olha, me chega esse paciente, o paciente já tinha 4 coroas de circônia. Uma delas fraturou, fratura da raiz, e o paciente deixou passar algum tempo e a gengiva fez uma invasão ali no espaço, ok? Olha o seguinte, olha como tem essa
esse tratamento de canal, provavelmente teve uma fratura. Então, o que eu faço nessa situação? Eu não gosto de improvisar. Eu procuro de planejar a maior quantidade de procedimentos que eu consiga fazer antes do meu tratamento. Se você consegue ver aqui, Edu, pela perda da coroa, você perdeu o formato, o contorno ideal que tinha, certo? Perfeito. De forma geral, o que o pessoal faz quando tem a coroa, utiliza a mesma coroa como provisório imediato, de forma geral. É uma alternativa. Outra alternativa é fazer uma moldagem, certo? Fazer um encerado diagnóstico e fazer uma casquinha, certo? E depois repassar em boca. Mas essa técnica, do meu ponto de vista, deixa muita coisa para você resolver na hora. Para resolver na hora. Uma coisa, Milton, que você me ensinou muito legal, cara, e eu tento levar isso para minha vida, é otimizar o tempo de cadeira. E acho que é aí que entra, né? Com certeza. Você até pode programar tudo isso fora da cirurgia, fora do teu tempo de cadeira, mas na hora da cirurgia, na medida que você tiver menos coisa para fazer, menos coisa para tomar decisões, menos coisa para você decidir naquele momento, com certeza é melhor para mim. Então, eu procuro levar tudo pronto. De forma geral, eu sempre levo plano A, que é o que eu quero fazer, e sempre levo um plano B por qualquer coisa acontecer na hora da cirurgia. Tá. Perfeito. Qual é a ideia, então, aqui, Edu? Olha aqui. O que eu faço de levemente diferente? Ok, faço minha moldagem comum, certo? E faço meu enceramento diagnóstico. Até aí, tudo igual que qualquer outra técnica. Qual é a graça disso? Que eu transformo esse encerado diagnóstico, eu transformo ele em um troquel alveolar, um modelo Geller. Modelo Geller, aham. Qual é a ideia desse procedimento? Se a gente lembrar como é o modelo Geller, a gente consegue fazer o troquel tirando a coroa como se simulasse tivesse uma raiz. Com certeza. Não é a mesma raiz que tem, mas a raiz a mim não me importa, não me interessa. O que me interessa é essa informação que eu tenho aqui. Olha, então, esse encerramento diagnóstico que a gente tem aqui, eu vou transformar em um troquel Geller, um troquel alveolar. Qual é a ideia? De aproveitar, olha esse contorno gengival. Ah? Perfeito. O que eu tenho nessa situação? Eu tenho informação biológica que eu quero transferir no meu futuro provisório. Então, o que eu faço? Olha o que eu faço aqui. Pego, deixa aí um pouquinho mais para trás, olha aqui. Aqui eu tenho o meu troquel alveolar. A linha azul é minha coroa clínica. O que eu faço? 3 milímetros por debaixo disso, faço uma demarcação igualzinha, seguindo o contorno da minha coroa, certo? E eu preparo ele até minha linha 3 milímetros por debaixo. E faço um cone. Ok, fiz meu cone, faço essa reposição e olha aqui. O que eu tenho aqui? Meu contorno gengival que foi pré-estabelecido no meu encerramento. A linha azul são aqueles 3 milímetros por debaixo da minha margem gengival. Dá para ver aqui? Olha. Perfeito, perfeito. Então, nesse cone agora, o que eu faço? Prenso um provisório, que eu estou copiando todo aquele perfil de emergência que está saindo do dente. Eu estou copiando o contorno gengival, eu estou copiando a forma dentária, eu estou copiando o posicionamento da minha sênie. É decir, toda essa informação biológica que eu tenho aqui, agora eu vou transferir no meu provisório. Olha aqui. Toda a área condicionável, a zona de selamento, a zona crítica, onde você manipula, já está na mão. Já está pronta. Perfeito. Você não precisa fazer mais nada, não precisa de improvisar, não precisa de inventar nada. Quando você está no meio da cirurgia, aí no meio com sangue, querendo polimerizar, querendo dar acabamento, não precisa. E se tem um negócio que me irrita, Milko, é a tal do sangue. Eu não sei por que os pacientes sangram. Sabe? Bom, poderia ser seco, né? Você faz lá no modelo.
Cara, como me incomoda sangue? Sangue só atrapalha para moldar. Eu sempre falo, sangue atrapalha e lâmina de bisturi só serve para tirar a resina, né? Mas Então, graças a Deus tem alguém que gosta. eu sempre e começava a gastar no meio do sangue e não termina de polimerizar bem, fica uma bolha, tem que reembaçar de novo. É dizer, é todo um caos. E no final, você improvisa um perfil. Para que improvisar em uma hora que tem que ser prático, tem que ser simples? Então, E é muito importante você falar isso, cara, porque assim, você já tem o estresse cirúrgico. Para que Isso! complicar? Você já tem Se o pode estresse ser mais cirúrgico. simples. Exatamente, né? Parece, sei lá, a teoria da esposa. Para que complicar se pode ser mais simples, né? Vamos complicar. Aí estamos entrando num tema ainda mais complexo. Vamos voltar para o próximo. Que é o perfil de emergência. Até porque a Andréia está aí do lado, então tem que dar cuidado. Então, olha, Edu. Então, o que eu tenho aqui? Olha aqui. Eu tenho o perfil do contorno que eu determinei na minha coroa e eu tenho 3 milímetros por debaixo. Isso, inicialmente, vai servir como suporte para poder fazer a captura do meu transfer naquela hora. Qual é o problema, de forma geral, quando você vai só com o provisório, só com a coroa clínica? Você não tem espaço. Tudo isso fica por cima da minha margem. Aqui não, está ficando tudo por debaixo. Vou fazer minha captura e vai ser muito mais fácil para finalizar meu perfil. E nesse caso, vamos a preferir fazer desenhos côncavos. Então, perfeito. Olha aqui como interessante. Milton, eu acho isso muito, muito importante, porque assim, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de perceber design da prótese sobre implante. E se você já consegue estabelecer a área mais difícil, o resto você deixa côncavo. Com certeza. E aí você consegue organizar muito, muito legal, cara. Olha aqui essa área de transição. Olha aqui essa área de transição. É dizer, a informação biológica que eu tinha aqui nesse modelo, eu estou transferindo no meu provisório para meu provisório fazer o condicionamento desse tecido na hora da cirurgia. Ok, e nesse caso é para fazer um provisório imediato, mas vamos pensar que fosse uma abertura de um cicatrizador. Posso fazer o mesmo exercício. Não preciso inventar nada, sendo que eu posso planejar esse perfil. Então, o que a gente faz? A partir daí, tudo de rotina, nada especial. Uma guia para posicionar tridimensionalmente, faz a captura do pilar provisório nessa hora e faz todo o nosso acabamento e polimento. Olha, essa região aqui é a região que eu tinha do meu contorno. A partir daqui, esse era os 3 milímetros que eu tinha dentro. Simplesmente agora dou o acabamento final na minha provisionalização. É dizer, como eu falei, esse artigo vai sair, já foi aceito, vai ser, acredito, no próximo número do Journal of Prosthetic Dentistry. Então, quando já estiver publicado aí, eu já passo para você. Eu quero. Se você me permitir, eu publico ele no Pocket Prótese. Com maior prazer. Então, olha aqui, 4 meses depois, olha como tem o meu contorno. Interessante. Olha aqui, área de transição. Uhum. O Maurinho está perguntando, está falando aqui, inclusive, Mauro, querido, bom ter você aí, que você vai estar comigo semana que vem, sobre o uso da coroa própria do paciente. O Milko até falou no início, o Milko até falou isso, Mauro, antes do começo, mas a ideia aqui é você ter a possibilidade de menos trabalho de clínica. Né, Milko? Qual é a ideia? E nesse caso, eu não tinha a coroa do paciente, então eu tive que criar essa coroa. Mas, além de criar essa coroa, eu aproveitei no ensinamento deixar um perfil muito mais ideal do que o paciente tinha nesse momento, me entende? Então, perfeito. Se eu tiver a coroa do paciente, perfeito. Que melhor informação biológica tem no próprio dente do paciente? Quando você não tiver, essa é uma alternativa muito interessante. É uma alternativa na qual a gente consegue... Olha aqui. Então, essa região aqui, onde eu estou passando o cursor, essa região aqui não foi inventada, não foi sorte, não foi improvisada, isso foi planejado. Esses 3 milímetros que eu tinha por baixo do meu contorno foram modificados de acordo
a que eu queria. Mais côncavo, menos côncavo, reto, dependendo da filosofia de que cada um tenha para trabalhar. Então, dessa forma, a gente consegue ter uma previsibilidade no dia da cirurgia. Perfeito, perfeito. As pessoas ainda dizem que é sorte, né, Milko? Não, sorte não existe. Sorte não. A sorte está... O Oscar tem... Schmidt dizia, né, o nosso grande mão santa, que ele tem mais sorte à medida que ele treina mais, né? Ah, com certeza. Só que não muita gente está disposto a procurar esse tipo de sorte, que é de trabalho. Então, essa é uma situação na qual eu só tenho a raiz do dente, em que eu tenho volume bom de tecido, tenho estrutura de arcabouço. É decir, qual era o objetivo aí? Manter. Ter objetivo era manter. Mas vamos a uma outra situação, para pensar nessa sinergia que tem entre disponibilidade de tecido mole com desenho protésico. Eu acredito que essa soma entre disponibilidade de tecido mais um desenho protésico adequado, você consegue solucionar muitas situações clínicas. Muitas situações clínicas. Perfeito. Milko, eu não sei se está disponível ainda para você, mas você tem um caso muito legal em que a gente não tem essa estrutura de arcabouço adequado. Porque um caso como esse, e eu sei que você se cobra muito, você vai falar, meu Deus, eu não posso errar, porque eu tenho arquitetura gengival desenhada. E quando a gente, né, você tem esse cuidado. Quando você tem uma situação em que você tem uma reabsorção muito maior, uma perda de estrutura, quando que você começa a pensar em cirurgias pré-protéticas? Como é que você faz essa leitura, cara? Eu acho que a leitura mais interessante é pensar o que eu preciso para que minha futura prótese tenha uma área de transição natural. O que eu preciso para eu ter um perfil de emergência legal? O que eu preciso para ter essa papila? É decir, eu estou pensando na prótese, mas para eu ter uma prótese natural, eu preciso de certas condições. E essas condições são os tecidos moles que vão fornecer essa base para poder construir minha prótese. Eu preciso de disponibilidade de tecido. Não tenho tecido, eu não tenho o que fazer. Posso estar 6 meses, posso estar 1 ano, posso estar 2 anos querendo condicionar. Mas se não tem tecido, não adianta. Perfeito. Da mesma forma, se você não tem um desenho protésico adequado, também pode estar muito tempo, mas não vai acontecer nada. Olha, não sei se é esse caso que você estava falando, que eu vou mostrar agora. Se você colocar, eu vou te dizer. Acho que essa foto é lá do sorriso baixo, mas acho que é isso aí. Que tem vou falar como você fala, uma perda de tecido muito grande. Olha aqui. Esse paciente tinha uma prótese sobre implante aqui no dente 11, certo? E tinha uma resina composta no dente vizinho, mas isso aí não vem no exemplo. Olha aqui o posicionamento desse implante. Olha quanto falta de volume vestibular, tinha um defeito. Olha essa situação clínica desse paciente. Isso é relativamente comum em muitas situações. Sim. Se me permite, cara, se você puder voltar uma foto, voltar aquela foto inicial ali. Olha, eu acho, além do posicionamento do implante extremamente um mega ultra approach palatino, o volume vestibular faz com que o defeito vestibular se pronuncie, né? Com certeza. E eu lembro certinho da aula do Murilo Calgaro. Pô, o Murilo é um parceiraço teu e nosso, né? E você comentou muito sobre isso. Como o volume das arestas, em demasia, exagerado o volume das arestas, faz com que a papila, tanto a mesial quanto a distal, fiquem sombreadas. Então, olha, além de ter um approach palatino exagerado, tem um volume vestibular muito grande, né? Então, você acaba considerando, puxa, eu não posso olhar só o posicionamento dentário, mas eu também tenho um defeito de performance de vestibular, de flange vestibular. Olha,
Se bem o posicionamento não é para nada ideal, eu também não gostaria de criticar quem colocou esse implante, porque a gente não sabe qual foi a Exato. situação. Eu estava sendo Ah, banca de especialização agora, 10 minutos antes, que eu até demorei para atender a tua ligação, eu estava sendo banca de especialização de implante. E eu comentei com eles, para mim é muito fácil, eu digo para eles, põe o implante onde eu quero. Aí eles dizem assim, tá, Edu, mas e agora? Você, não, agora eu não sei, eu não faço. Então eu brinco que é muito fácil criticar, mas se o cara chegar e falar assim, tá bom, Duduzinho, senta aqui e faz. Não, não, não. Deixa para você. É muito legal essa tua observação. tá, então é muito fácil dizer, olha, por que não fez mais vestibular? Bom, pode ser que as condições na hora da cirurgia não era o ideal e foi nessa situação, ok? Perfeito. Mas quando essa paciente vem e fala para mim, vamos a solucionar o caso, aí eu falei, tem que tirar o implante, tem que fazer regeneração óssea, tem que colocar conjuntivo, tem que esperar, vamos colocar o implante. É decir, era muito tempo. A paciente vem e me fala, Milko, eu não quero mais cirurgias. Chega. Teve infecção, inflamou o rosto. Estava completamente traumatizada. A paciente falou, soluciona, mas sem cirurgia. Então, quando o paciente fala isso, bom, algum jeito a gente tem que dar para poder solucionar. É um caso muito antigo que a gente fez com o Murilo, mas naquela época, bom, a gente pensou, vamos fazer uma prótese dentogengival, vamos a procurar, então, de solucionar esse problema para essa paciente. E olha o que a gente fez para essa paciente. Tudo isso aqui é gengiva natural e tudo isso aqui é gengiva artificial. E nesse caso foi resina composta. Só que naquela época eu não tinha o conhecimento adequado para fazer um desenho desse tipo de prótese. A paciente tinha problema para fazer higiene. Do ponto de vista estético, está muito bom. Mas do ponto de vista biológico, não cumpria certos requisitos. Estou falando um caso de faz 10, 11 anos atrás, mais ou menos. Então, depois desse tempo, a paciente vem e me fala, Milko, por favor, tira isso, soluciona meu problema, porque só que eu falei, tem que ser pelo caminho cirúrgico, não tem outra alternativa. Você topa? Topo. Então, a gente combinou fazer isso. Então, quando eu venho e tiro essa prótese, olha, Dudu, como tinha a paciente. Olha essa Pode chamar situação. Dudu, Edu, pode chamar, porque eu respondo. Olha aí. Que defeito, hein? Então, uma flange vestibular muito grande. tudo isso, além do defeito que tinha, também foi causado pelo mau desenho que a gente fez naquela época. Com certeza, hoje faria de outro jeito, de outra forma, de outra situação, mas, bom, faz 11 anos atrás, não tenho o conhecimento que eu tinha hoje. E era outra percepção do tecido, né, Milko? Com certeza, mas o conhecimento que tem hoje e o que eu tenho, eu pessoalmente, também faz muito mais crítico do que eu fiz, muito mais alternativas hoje para solucionar. Bom, para fazer a história curta, vamos então pelo caminho protésico. Então, a gente precisa recuperar esse volume. Se eu não tenho volume, não tenho disponibilidade de tecido, eu tenho problemas do ponto de vista protésico. Até a Andrea me fala, Milko, você nem se importa pelo tecido, você só está pensando na tua prótese. Estou pensando na prótese porque é o que a paciente quer, mas para poder fazer uma prótese boa, eu preciso de ter disponibilidade de tecido. Se não tenho tecido, não tenho nada. Ok, olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz aqui. A gente tirou tudo que era de resina, tudo aquela parte artificial de gengiva, tirei tudo, reposicionei, nesse caso, a coroa, que a gente vai utilizar como provisório, e fiz uma delimitação cervical seguindo mais ou menos o dente vizinho, ok? A partir dessa área, que é mais ou menos essa aqui, certo? Até a minha plataforma, tudo isso a gente fez uma concavidade.
E aqui é uma informação que eu sempre falo para meus alunos, que toda forma tem uma resposta biológica. Todo desenho protésico tem uma resposta biológica. Na medida que esse desenho protésico esteja bem planejado, eu vou conseguir ter uma resposta a meu favor. E se esse desenho não for o ideal, com certeza eu vou ter problemas, não vou ter essa resposta que eu estou esperando. Então, qual foi aqui? Toda essa base que a gente tinha deixado para dar suporte a essa gengiva artificial foi eliminado, fez uma concavidade para poder criar espaço necessário para o novo tecido que a gente espera que cresça nesse momento. Olha aqui, vamos a reposicionar. A partir dessa linha azul até minha plataforma é uma concavidade. E agora, toda a parte cirúrgica, nada do outro mundo. Com certeza, Ricardo pode falar aqui, na próxima live que você vai fazer com ele pode dar muito mais detalhes que eu. Mas, olha aqui. Então, Milko, nesse caso, diga. Deixa eu só aproveitar esse ensejo, cara. Volta naquela fotinha anterior. Essa? Não, isso. Sabe uma coisa que eu tenho percebido, cara? É que as pessoas, às vezes, deixam um provisório aquém do preparo sobre um dente, e aí elas têm dificuldade para moldar porque a gengiva toma essa posição. E aí, na hora de fazer uma prótese sobre implante, elas deixam num sobrecontorno e não param para pensar que toda forma tem uma resposta biológica. Então, é muito legal essa transposição. Não, pode voltar você, eu prefiro você. Okay. Porque a gente fala assim, quando você deixa um provisório que está mais curto do que o término, a gengiva toma essa posição e você tem dificuldade de moldar, você tem que reposicionar, tem que colocar um fio retrator e fazer um perfil, um contorno de perfil de emergência reto. Então, poxa, traz essa possibilidade para a prótese sobre implante, faz o subcontorno e a gente consegue trabalhar nisso. E é mais ou menos, salvo aí um erro de logística, mas eu acredito que tenha sido esse o conceito inicial que levou, por exemplo, o Sul e colaboradores a desenvolver essa questão de crítica e subcrítica, ou pelo menos observar a questão de crítica e subcrítica, para você pensar, puxa, eu deixo uma prótese em subcontorno e vou ganhar espaço para esse tecido. Então, quando as pessoas falam assim, puxa, mas que dificuldade, como é que eu vou desenhar? Pensa assim, se eu preciso de espaço para o tecido, eu tenho que dar espaço para o tecido. Então, a minha prótese precisa ser côncava, né? Perfeito. Então, e além disso, eu com esse artigo que você fez menção de crítico e subcrítico, eu concordo em muita coisa, mas também tem alguns pontos que eu pessoalmente não concordo com isso, tá? Em alguma parte do artigo ele diz também que eventualmente você, se precisar de fazer um desenho convexo, também é possível para fazer compensações de defeito, o qual eu não acredito nisso. A melhor compensação de defeito é o próprio tecido. Então, para que modificar o desenho protésico a uma situação não ideal, sendo que posso criar inestabilidade ao longo do tempo, dessa forma ter, por exemplo, migração de margem cervical. Então, nesse sentido, eu sempre prefiro fazer compensações de defeitos através de enxerto e não do desenho protésico. Perfeito. Como nesse caso. Então, a outra coisa, eu gosto muito mais no meu desenho não sei se você pode ou não concordar comigo, aquilo de crítico e subcrítico. A palavra crítico e subcrítico, para mim, não me diz nada. Quem é crítico? Quem é subcrítico? Eu, pessoalmente, prefiro denominar as áreas pela função que cumpre. Essa área que está mais ao nível gengival é aquela que vai fazer pressão para eu poder ter uma forma dentária. Aquela área é uma área condicionável, onde eu vou fazer pressão. A partir dessa região até minha plataforma, eu não preciso fazer pressão. Eu preciso fazer o quê? Simplesmente dar suporte. Então, eu prefiro dar
falar de uma área de suporte e de uma área condicionável, que é uma área do ponto de vista mais funcional que desse ponto. Mas isso é uma viagem minha. Não, eu vou te falar que eu entendo, porque assim, para eu nunca decoro nada. Apesar de ter decorado o nome quando eu dava aula na particular, eu tinha 250 alunos e sabia o nome de todos. Hoje eu já não sei mais. Até por causa da quarentena a gente esquece. Mas eu não gosto de decorar, eu gosto de raciocinar. E quando veio essa questão para mim, quando surgiu para mim essa questão de crítica e subcrítica, eu tentei fazer o seguinte raciocínio. Quando a gente pensa em crítica, não estou fazendo uma crítica, mas é uma área em que eu preciso ter um cuidado. Cuidado. No sentido de cuidado, é uma área que deve responder ao meu trabalho. É uma área de importância, de suma importância, uma área crítica, uma área de muito cuidado. E abaixo dela, ou acima dela, ou seja, para a apical dela, então se a gente sempre considerar o apical como infra, e aí o subcrítica. Foi assim que eu fiz essa leitura e acredito que tenha sido esse o pensamento. Mas eu concordo com você que uma área de selamento e uma área de transição, ou uma área condicionável e uma área de alívio, acho que é mais uma leitura mais inteligente, mais fácil. Mais fácil, mais universal. Mais, bom, já pegou o nome. Já pegou, exatamente. Já pegou o nome, então vai fazer o quê? Bom, vamos voltar aí no nosso caso. Então, então, a gente ficou ali nesse caso, a Andrea vem, toma tecido conjuntivo da região do túber, faz todo o procedimento cirúrgico, mas o que é interessante aqui, olha aqui como eu tinha esse approach bem palatino, ainda era um hexágono externo 4.1 mal posicionado, estava tudo errado nessa situação, nada ideal. Bom, eu tomei a decisão de não tirar esse implante naquela hora, só de trabalhar com tecido para melhorar a situação e poder fazer um desenho de uma área de transição que fosse um pouquinho mais agradável. Toda a parte cirúrgica, na hora de deixar estável esse tecido, certo? Posicionei minha prótese novamente, dei torque final, deixei, selei tudo, e imediatamente essa visão que a gente tem dessa cirurgia, depois de reposicionar o melhor possível na região do contorno. 10, 12 dias para tirar os pontos. A paciente, nesse intertanto, teve alguns problemas, não voltou nos 4 meses, voltou só quando tinha 10 meses, ok? Então, olha a situação que a gente tem depois de 10 meses. Olha, vou aproximar aqui mais um pouquinho, olha como a gente tem essa situação. Ou alguém poderia falar, olha aqui, ficou uma cicatriz da cirurgia, olha aqui, tem um pontilhado, aqui não tem, a cor está um pouquinho mais vermelha que o outro, mas a situação depois dos 10 meses é muito interessante. Olha o posicionamento das papilas, não foi modificado, nem a mesial, nem a distal, tem um volume agradável, que a gente consegue, então, fazer uma prótese muito mais adequada, agora, unitária, não utilizando uma prótese, uma prótese material artificial para fazer essa gengiva, certo? Bom, o que faltava simplesmente? Bom, era preciso modificar um pouquinho esse contorno, certo? Modifiquei essa prótese, a paciente voltou, só que também voltou depois só de 9 meses. Olha essa situação que a gente tem depois de 19 meses. Deixa aqui, olha aqui. 19 meses. O tempo depois. Contribui, né? O tempo ajuda a gente nesse quesito. Olha a cor desse tecido, muito mais agradável, não está tão vermelho. Olha a cicatriz, já está muito mais leve. O posicionamento das papilas está muito legal. É decir, 19 meses só para ter uma região adequada biologicamente e
para 3 sessões protésicas finalizar nossa prótese. Depois, simplesmente, então, passamos dessa situação inicial, olha aqui, dessa situação inicial a essa situação final, depois de 19 meses. Com o mesmo implante, só que com uma biologia muito mais agradável, muito mais compatível, para fazer desenhos protésicos que permitissem ter um perfil de emergência muito mais ideal, por fazer assim. A partir daí, coroa, metal cerâmico, zircônia estratificada, e a gente tem, então, essa situação final do nosso caso, e essa é nossa situação final inicial do nosso paciente. Sensacional, cara. Sensacional. Entender qual é o conceito e o tecido que a gente tem, né? Eu acho muito legal essa perspectiva, Milko, de mesmo no hexágono externo ter conseguido esse resultado. E eu lembro, se eu não me engano, acho que foi o Michi que veio. Foi o Michi. Ele veio em 2015, 2012, 2013, ele veio dar um curso, uma palestra no Positivo. Acho que você te vi lá, inclusive. Não sei se você lembra disso. Pode ser. A professora Tatiana de Liberador estava organizando e tal. E eu lembro que ele falou isso. Mesmo que é melhor você ter em uma plataforma ruim, um hexágono externo, mais tecido conjuntivo, é melhor do que você ter uma boa plataforma, uma plataforma cônica, sem nada de tecido. Sem nada de tecido. Então, isso é muito a clareza do que você está falando, né? Por mais que fosse o hexágono externo... Não. Eu acredito muito nessa sinergia de tecido e desenho protésico. Eu acredito que hoje tem ferramentas interessantes para poder ter aquela previsibilidade ao longo do tempo, para ter sucesso em prótese sobre implante, você tem que ter um desenho, claro, um implante adequado, que tem muita disponibilidade no mercado. Mas os outros 2 pilares desta base para ter sucesso ao longo do tempo é manipulação desses tecidos, ou já seja mantendo, já seja regenerando, mas eu preciso de ter disponibilidade. E segundo, um desenho protésico adequado. Na medida que eu tenha esses 3 pilares, eu vou garantir longevidade de minha reabilitação sobre implante. E na medida que eu possa ter esse equilíbrio. Só que quando você dá o torque final, sela aí e manda o paciente para casa, você tem equilíbrio. Mas esse equilíbrio, ao longo do tempo, pode se perder, certo? E novamente precisar. Por isso que pacientes que têm prótese sobre implante precisam de manutenção. Quando o meu paciente me pergunta, Milko, quanto tempo vai durar isso? Eu pergunto para ele, quanto tempo você quer que dure? Exato. Eu quero que dure muito. Então você precisa entender que o investimento que você fez precisa de manutenção. Sem manutenção, esse equilíbrio que eu deixei agora é fraco, pode se quebrar ao longo do tempo e você vai precisar de manutenção para manter ele por o tempo que você achar que dura essa reabilitação. Eu estava até agora antes na banca, como eu falei para você, e aí a menina escreveu lá, prótese definitiva, e eu falei para ela, olha, não tem nada definitivo na vida. Nada, absolutamente nada é definitivo. Quanto mais uma prótese. Se o dente não aguentou, imagina uma prótese, que é um substituto artificial para um órgão natural. Então, essa necessidade de manutenção e colocar isso para o paciente como uma responsabilidade para ele, tira de nós um peso que não deve existir. Que os nossos trabalhos devem durar para sempre, né, Milko? Eles têm que entender a necessidade de manutenção. Não, pode durar a vida toda se o paciente morrer amanhã. Eu falei, esses tempos atrás, faleceu um paciente meu, não sei o quê, já tem um tempo, né? Eu estava dando aula e mostrei o caso. Disse, olha, esse paciente faleceu, teve um acidente, não sei o que. Puxa, que triste. Por um lado, a minha reabilitação durou a vida toda. Aquele tipo de coisa que a gente faz para descontrair e espera que ninguém ouça, nos critique do politicamente correto. Sim. Milko,
Muito, muito obrigado. É Eu sempre que agradeço. um prazer enorme estar com você. Eu que agradeço. O teu astral, o teu conhecimento é uma coisa que, cara, é impagável. E eu fico imaginando as outras universidades e instituições pensando, puxa, um dia eu quero falar comigo e eu tenho o prazer de ter você todas as semanas aqui. Muito eu que agradeço, obrigado. eu que agradeço cara, o teu carinho, eu te agradeço pelo convite sempre. Você sabe, eu já fiquei de casa. Ah, olha quem está aqui. Oi, Andréinha, Tudo bom? querida. Andréia, estamos precisando fazer aquele esquenta. E aquele esquenta. Aquele que de sempre. Fez. Isso! Levar o Já Biraci, veio uma devendo. memória bem boa, já veio uma memória bem boa na minha Exatamente. cabeça. Sim, só passar esse período e a gente já combina para fazer. Bora. Pode deixar. Vamos fazer um pós-quarentena. Bom te ver, querida. Bom te Beijão. ver. Até mais. Fica com Deus, viu? Milko, querido. Edu, a gente se vê. Beijo. Obrigado. Obrigado. E aí, vamos pensando, semana que vem, se você puder. Já vamos aqui. pensando em algum teminha. Abraço. Tá bom, meu irmão. Obrigado. Fica com Tchau. Deus. Boa palestra com o México aí. Obrigado. Valeu, galera Tchau. que estiver aí. Abração. Falou.